Quero saudar a todos que possam ver e ouvir esse vídeo que estou compartilhando com a graça e a paz do nosso Deus, com entendimento sempre que a graça é a fé em Cristo, a fé aperfeiçoada na cruz, a fé de Abraão, que foi aperfeiçoada na carne e no sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é a graça. A palavra diz que o fim do Velho Testamento, o fim do Velho Pacto, o fim da circuncisão, o fim da lei é Cristo, para a justiça de todos os que nele creem. E aí está a graça. Também a palavra diz, o próprio apóstolo Paulo foi levantado como ministro de Cristo. Cristo deu um ministério do Espírito, diferente do ministério da lei. A palavra mostra em 2 Coríntios, capítulo 3, 2 ministérios. O ministério da letra que mata, escrito em tábuas de pedra, é o ministério que crucificou Jesus Cristo. E o ministério do Espírito, escrito nos corações dos que creem em Jesus Cristo e recebem o Espírito dele. Aí está o ministério do Espírito. E o ministério do Espírito é a graça. Quero deixar uma mensagem preciosa que fala dentro desse contexto da incircuncisão da doutrina de Cristo. 1 Tessalonicenses, capítulo 2. São 12 versículos que eu vou ler. Porque vós, irmãos, sabeis pessoalmente que a nossa estada entre vós não se tornou infrutífera, mas, apesar de maltratados, de ultrajados em Filipos, como é de vosso conhecimento, tivemos ousada confiança em nosso Deus para vos anunciar o Evangelho, para vos anunciar a graça, para vos anunciar a incircuncisão, o Evangelho de Deus, as boas novas, que contrariou os líderes religiosos da época, que estavam associados com os governantes da terra. Repetindo o versículo 2. Mas, apesar de maltratados, de ultrajados em Filipos, como é de vosso conhecimento, tivemos ousada confiança em nosso Deus, para vos anunciar o Evangelho de Deus em meio a muita luta. Pois a nossa exortação não procede de engano, nem de impureza, nem se baseia em dolo. Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus, a ponto de nos confiar a Ele o Evangelho. Quando diz assim, pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus, a ponto de nos confiar Ele o Evangelho, Deus nos confiou a eles e a nós também a palavra da cruz, que é a palavra da incircuncisão. A palavra Evangelho, as boas novas é a incircuncisão. Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus, a ponto de nos confiar Ele, Ele o Evangelho. Assim falamos, não para que agrademos a homens, e sim a Deus, que prova nosso coração. A verdade é que nunca usamos de linguagem de bajulação, como sabeis, nem de intuitos gananciosos. Deus disto é testemunho. Também jamais andemos buscando
glória de homens, nem de vós, nem de outros, embora pudéssemos, como enviados de Cristo, exigir de vós a nossa manutenção. Todavia, nos tornamos carinhosos entre vós, qual ama que acaricia os próprios filhos. Assim, querendo-vos muito, estávamos prontos a oferecer-vos não somente o Evangelho de Deus, mas igualmente a própria vida. Por isso que vos tornaste muito amados de nós. Porque vos recordais, irmãos, do nosso labor e fadiga, e de como noite e dia labutamos para não vivermos a custo de nenhum de vós. Vos proclamamos o Evangelho de Deus. Vós e Deus sois testemunhos do modo que piedosa, justa e irrepreensivelmente proclamamos em relação a vós, a todos, em relação a, aqui está dialeto castelhano, vós outros, mas é a todos vós, em relação a todos vós que credes, todos vós que credes. E sabeis ainda de que maneira, como pai a seus filhos, a cada um de vós. Sabeis ainda de que maneira, como pai a seus filhos, a cada um de vós, exortamos, consolamos, admoestamos, para viverdes por modo digno de Deus, que nos chama para o seu reino e glória. É interessante essa palavra. Eu passei 20 e tantos anos dentro dessas congregações e eles fazem uma bagunça, eles misturam Velho Testamento com o Novo Testamento. Eles trazem mais o Velho Testamento porque a palavra diz que se misturar é fermento, falsifica, tira a glória de Deus e eles restringem, passam a ser a glória deles, anulam o feito da cruz. É justamente o que está sendo observado aqui, essa mensagem, os 12 versículos que eu li, mostra justamente, quando fala a palavra evangelho, está falando da incircuncisão, está mostrando a essência do feito da cruz, está mostrando o que foi exprimido na cruz, o que foi consumado na cruz. A palavra diz que o próprio Jesus Cristo, ele veio nascido de mulher debaixo do velho pacto, debaixo do velho testamento, debaixo da circuncisão, debaixo da lei dada como lei mosaica, para cumprir. Ele veio nascido de mulher para cumprir. E a palavra diz que ele cumpriu. A palavra diz que o Velho Testamento, a circuncisão, a lei mosaica foi consumada na carne e no sangue dele. E ele é a causa de eterna salvação para todos que obedecem. Obedecer a ele é obedecer à incircuncisão. Ninguém vai obedecer a Cristo misturando os dois pactos, misturando vinho velho com vinho novo, botando vinho novo em outros velho, remendando pano novo com pano velho. Tem que ter a separação no entendimento. Devemos procurar entender o que foi que ele fez na cruz. Essa palavra mostra, eu poderia ler 10 vezes, e claramente é verdade que em 10, 3 ou 4 vai entender. Em 10, a maioria vai entender, 3 ou 4 podem não entender. Tem um exemplo dado na cruz, 3 homens crucificados. Um, caráter divino, semblante divino.
outro semblante do maligno, do inimigo, e outro semblante dos pacificadores, caráter dos pacificadores. Ali está mostrado para todas as gerações de eternidade e eternidade, tipo de pessoas que estão ao redor de nós, tipo de pessoas que vivem na terra. E está sendo mostrado ali o próprio Criador feito carne, ali um homem vivificado pelo Espírito, mas estava dando sua vida, derramando seu sangue inocente, para purificar a todos os sensatos, todos os piedosos, a todos os pacificadores, a todos os mansos, a todos os que têm o coração limpo, a todos os verdadeiros, os justos, os piedosos, os que são sinceros com Deus. Ali está dado 3 exemplos. E um exemplo do adversário, do inimigo, que é impiedoso, transgressor, é opressor, é imundo, pratica todo tipo de imundície, é pedófilo, é sodomita, é pederasta, pratica todo tipo de imundície. Estava lá também pregado na cruz. E esse que levantou a voz primeiro, olhando para o Senhor,